Testando, testando. Eu sou com certeza você paga todo o vídeo. Foi quase 3 minutos disso aqui. Vamos de novo. Oi, meu nome é Sofia Isabelle de Mello Bini Oliveira Santos. Sou do curso de Informática do Cefet de Nova Friburgo. Divulgo esse meu trabalho sobre tecidos conjuntivos. Deus. O que é o tecido conjuntivo? Uma pergunta até que bem válida se você não entende muito bem sobre o assunto. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão, incorporado uma estrutura de suporte, mais conhecido como estroma, e de ligação, formando um contínuo com os tecidos epitelial, muscular e nervoso, a fim de manter o corpo funcionalmente integrado, sendo de origem mesoderma. Derma é composto por células amplamente separadas pelos componentes dentro da matriz extracelular, como fibras e a substância fundamental amorfa. Também tem algumas células, e vou falar disso um pouquinho mais à frente. Algumas das funções do tecido conjuntivo. Ele é responsável pelo estabelecimento e manutenção da forma do corpo, além de dar sustentação estrutural, como exemplo para os ossos, para a cartilagem, para os ligamentos e para os tendões. Serve de meio de troca de resíduos metabólicos, nutrientes e oxigênio. Como um exemplo, o entre sangue e células, ele serve como uma forma de você fazer esse tipo de troca. Ele é um meio de troca para esses resíduos, esse tipo de resíduo. Ele também ajuda na defesa e proteção do corpo, como exemplo pelas células pelas células fagocitárias e pelas células fagocitárias e imunocompetentes, além de formar um local de armazenamento de gordura e energia. Dia que gordura, meio que consequentemente é energia, dia que está sendo guardada para ser usada um pouco mais à frente, como exemplo dos adipócitos. Ele também ajuda no reparo tecidual após lesões. Sim, depois que você, às vezes, muitas vezes você machuca o joelho ou machuca uma parte do seu corpo rala, quem ajuda nessa cicatrização e no fechamento desse tipo de lesão é o tecido conjuntivo. Aqui, as células formadoras do tecido conjuntivo. Elas são agrupadas em duas categorias: as células fixas ou residentes, que são uma população estável e de vida muito longa, e as células transitórias, que são uma população de vida mais curta, necessitando ser continuamente necessitando ser continuamente repostas. As células fixas, vamos falar delas primeiramente. São populações de células residentes que se desenvolvem e permanecem no local do tecido conjuntivo onde exercem suas funções. Elas incluem os fibroblastos, as células adiposas, os mastócitos, os macrófagos, os plasmócitos e os leucócitos. Vou falar melhor deles no artigo que escrevi, ok? Falei melhor deles no artigo que... Falei de forma mais detalhada sobre essas células no artigo que publiquei. Aqui, as células transitórias. São células livres ou migrantes que originam-se principalmente na medula óssea e circulam no sangue ao receberem um estímulo ou sinal adequado. Elas abandonam a corrente sanguínea e migram para o tecido conjuntivo, no qual realizam algumas funções específicas que, de novo, falei melhor sobre cada função dessas dentro do meu artigo. Essas células transitórias estão nas células transitórias. Nas células transitórias estão incluídas os linfócitos, os neutrófilos, os eosino- no- eita, eosinófilos. Desculpa se não estou conseguindo pronunciar, minha dicção foi pro caralho hoje. Os basófilos e os monócitos. Agora, a classificação do tecido conjuntivo. Essa é uma das partes extremamente importantes, porque o tecido conjuntivo é um dos que tem algumas das maiores divisões e ele faz parte de uma boa parte do nosso corpo. Os tecidos conjuntivos são classificados da seguinte forma: os tecidos conjuntivos embrionários, ou seja, que estão no embrião quando você é um bebê. Ou o feto se formando ainda, que são o mesenquimal e o mucoso. O tecido conjuntivo propriamente dito, que são o frouxo e o denso, que tem duas subdivisões, que é o tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, e o não modelado. O tecido, falarei deles mais à frente. O tecido conjuntivo especial. Ele é dividido entre elástico, reticular
elástico reticular e adiposo, que é dividido entre multicelular e unicelular. Lá também tem o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo, também conhecido como etopoiético. Porém, mais à frente deles. Os vírus conjuntivos embrionários, o mesenquimal, presente somente no embrião, sendo formado pelas células mesenquimais mais o gel, o que resulta na substância fundamental amorfa, mais as fibras reticulares. Então, é a partir do embrião que se forma a substância fundamental amorfa que vai formar os outros tipos de tecido conjuntivo. Agora, o mucoso. Sua formação predominante é composta pela substância fundamental amorfa, que é criada no mesenquimal. Mal, sendo um tecido frouxo de consistência gelatinosa. É encontrada na geleia de Wharton, no cordão umbilical e também na subderme do embrião. Do embrião. Veja o texto depois. Agora aqui, o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito é mais indiferenciado de todos e está presente em todos os órgãos abaixo da epiderme, ou seja, todos os órgãos do nosso corpo abaixo da nossa epiderme têm a presença do tecido conjuntivo propriamente dito. As principais funções são preencher os espaços entre os órgãos e outros tecidos, dar suporte e apoio aos epitélios de revestimento e glandular, vasos sanguíneos linfáticos, nervos e componentes do tecido muscular, unir os músculos esqueléticos aos ossos formando sob a forma de tendões. Proteger e conter os órgãos a partir da formação de cápsulas. Servir de meio de troca para restos metabólicos, nutrientes e gases, e auxiliar na defesa e proteção do organismo. Agora, o tecido conjuntivo frouxo. A localização dele. A localização dele é subjacente à epiderme, a derme papilar, e associada à adventida dos vasos sanguíneos, circulando o parênquima das glândulas, sendo formado por células de substância fundamental amorfa, que a gente já viu que é criada durante o embrião. São células fixas do tecido conjuntivo e também células indiferenciadas, sendo encontradas nas fibras colágenas, reticulares e elásticas, frouxamente entrelaçadas, também sendo encontradas em fibras nervosas e vasos sanguíneos que atravessam o tecido. Por serem células transitórias, são conhecidas pelas seguintes funções: prevenir inflamações, reações alérgicas e ajudar na resposta imune do corpo. Agora, tecido conjuntivo denso. Temos os mesmos componentes do frouxo, porém com mais fibras e menos células. Ele é dividido em dois tipos. Tecido conjuntivo denso não modelado, que são encontrados nas fibras colágenas arranjadas aleatoriamente e nas fibras elásticas dispersas entre os feixes colágenos. As células mais abundantes são fibroblastos, encontradas entre as fibras, sendo localizadas na derme da pele. Não, esse tecido é localizado na derme da pele e algumas de suas funções são bainha dos nervos e cápsula bainha dos nervos e cápsula de órgãos como o baço, os testículos, os ovários, os rins e os linfônodos. Tecido conjuntivo denso modelado. São localizados em veias colágenos grosseiros, compactados e orientados em cilindros ou bainhas paralelas, sendo resistente a forças de compreensão. Eita. Sendo resistentes a forças de compressão, tem pouco espaço para substância fundamental e células como tipo fibroblastos, então são encontradas nos tendões e nos ligamentos. Agora, o tecido conjuntivo especial. Os tecidos conjuntivos especiais apresentam células e funções bastante distintas. Entre os principais tipos, podemos citar o tecido adiposo, que possui células que armazenam substâncias lipídicas. Muitos de nós conhecemos muito bem o tecido adiposo, porque ele é a gordura que nós temos que forma a boa e velha barriga. O tecido cartilaginoso que forma nossas cartilagens, tais como aquelas encontradas no nosso nariz e orelha. O tecido ósseo que forma os ossos do nosso esqueleto. E o tecido hematopoiético. Nome difícil, gente. Que atua na formação das células sanguíneas. Agora vamos falar do tecido elástico. Eles são encontrados na forma de fibras elásticas em feixes espessos e paralelos. Eles têm normalmente uma cor amarelada e têm uma grande elasticidade. Tendo cor amarelada e grande elasticidade. Por isso o nome. Meio que, obviamente, por ter uma grande elasticidade, por isso que ele recebeu o nome de elástico. Eles são vasos de grande calibre, sendo localizados no ligamento amarelo da coluna vertebral.
Agora eu vou falar do tecido reticular. Eles são fibras colágenas do tipo 3, sendo organizadas em malhas, entre elas macrófagos e fibroblastos. Dão sustentação a órgãos hematopoiéticos, de novo essa palavrinha é difícil, como a medula óssea, o baço e os linfônodos. Agora vamos falar do adiposo, um dos mais conhecidos tecidos conjuntivos. Ele é uma reserva energética, tendo como função o contorno do corpo e absorver choques e isolamento térmico. O tecido adiposo branco ou inocular. Eles são adipócitos com uma única e grande gota lipídica, ou seja, são inoculares. São células esféricas, continuamente armazenando gordura ou citoplasma periférico, tendo uma cor branca e encontrada em camadas subcutâneas espalhadas pelo corpo. Vulgo é a barriga que você tem porque você come pra caralho. Tecido adiposo pardo ou multilocular. Adipócitos com várias gotículas lipídicas pequenas ou multiloculares. São células menores e poligonais, com o núcleo esférico de cor marrom ou marrom avermelhada. São tecidos de rica vascularização e são encontrados no citocromo das mitocôndrias no recém-nascido, localizados no pescoço e na região interascapular, sendo associada à proteção de calor do corpo. É ele que mantém que o bebê consiga Peraí, eu vou cortar essa parte. Cortar essa parte. Aqui estão as fontes que eu utilizei. E é isso. Muito obrigada por assistir esse trabalho. Meu nome é Sofia Rebelde de Mello Bini Oliveira Santos. E esse foi o meu vídeo sobre os tecidos conjuntivos.